Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre hierarquia de memórias. Os computadores eles possuem memórias, eles precisam armazenar informações, seja armazenar por um tempo grande, indeterminado, ou seja armazenar por alguns milissegundos, ou seja armazenar por algumas horas, minutos, segundos. Isso é importantíssimo. Só que as memórias elas têm uma característica que é quanto mais rápida for a memória, mais custosa ela é, mais cara vai ser. E quanto mais lerda ela for, quanto mais lento for o acesso, a gravação, o resgate de uma informação, mais econômica, mais barato vai ser comprar aquela memória. Então, algumas funcionalidades que um computador executa necessitam uma memória extremamente rápida. Outras funcionalidades nem tanto. Por isso que existe a hierarquia de memórias para conseguir chegar a um custo-benefício interessante, no qual eu consiga ter um grande volume de memória para as coisas que eu preciso muita memória e consiga ter uma memória muito rápida para aquilo que eu preciso de uma memória muito rápida. Tudo isso a um custo aceitável, o menor custo possível, é o que se busca dentro de um produto. Você busca reduzir o custo para poder melhorar, inclusive, a sua popularidade, vender, entregar para mais pessoas, né? E aumentar a margem de lucro também. Então, as memórias que o processador necessita ficam mais próximas ao processador e são muito mais rápidas. Porque o processador ele vai receber uma informação, processar e devolver para a memória para então ela ir tomando o seu destino até chegar no usuário. Então existem algumas memórias que se tem pouquíssimo dentro do computador, outras você vai ter em uma quantidade maior. Por exemplo, o HD, o hard disk, ele pode ser mais lento e você vai querer armazenar uma quantidade muito maior de informações. Então, olhando essa pirâmide aqui, a gente vê que a memória que menos temos dentro de um computador seriam os registradores. Essa memória ela fica dentro do processador. É uma memória de acesso super rápido. A memória cache em inglês, ou cache em português, ela já está ali junto ao processador, porém, ela já é um pouco mais lenta que o registrador e maior que o registrador. É comum a gente ver um processador com 4 megabytes de cache. É um valor interessante para uma memória cache. Pode ser 4, alguns, já vi até alguns para servidor com 12 megas. São valores pequenos, percebam. Porém, essa memória é muito rápida e muito custosa. 12 megas para uma memória cache vai ser provavelmente um processador para um servidor. A memória principal é aquela que a gente chama de memória RAM. Ela tem uma velocidade de armazenamento, de resgate boa, é uma memória rápida, não tão rápida quanto o cache, muito menos que os registradores, porém é uma memória de acesso rápido. Só que ela é de uma memória volátil. O que gravar ali vai apagar. O processador vai fazer as requisições para o registrador vai armazenar no cache, o cache vai pegar o que está na memória principal. Essa memória, um valor normal para ela, num computador atual, seria alguma coisa 8 GB, 16 também acontece em muitos computadores, até 32, aí já vai aumentando. Então perceba que é um valor, aqui a gente estava falando em megas, aqui a gente já está falando em gigas, e é uma memória volátil, onde eu vou gravar as informações que eu estou, por exemplo, eu abri uma foto, essa foto aberta vai estar armazenada na memória principal. E a memória secundária seria o hard disk, seria onde eu armazeno as informações do meu computador por mais tempo, então é uma memória que eu preciso ter um maior volume, mais espaços.
Eu comentei que aqui na memória principal, quando eu abro uma foto, ela é carregada na memória principal para então passar para o cache, registradores, apresentar em tela e fazer todo o processo inverso. Então, na memória principal é o que está aberto no momento. A foto, antes dela estar aberta, ela estava armazenada em algum lugar. Eu precisava colocar ela no meu hard disk, no meu HD, para poder dar os 2 cliques, que seja, fazer a ação que abra essa foto e carregue ela na memória principal. Essa aqui, a memória secundária, é normal a gente já ter HDs hoje de 1 terabyte. Então, pode ver, mudou novamente a escala, né? Às vezes 500 gigas, em SSD também já está bem comum. Então, quanto menor a memória, mais rápida ela deve ser, porém mais custosa. Quanto maior, menos custosa e mais lenta ela vai ser. E existem também outras memórias, eu não quis colocar aqui junto porque temos pendrive, que também é uma forma de armazenamento, tem a nuvem hoje em dia, é normal armazenar dados na nuvem, só que normalmente essas outras memórias são um pouco mais externas ao computador. Armazenamento em fita ainda existe para grandes volumes em empresas. Então percebam que não são memórias exatamente atreladas ao computador, elas são um pouco mais anexas ao computador do que no computador. As principais memórias do computador seriam os registradores, o cache, a memória principal, que é aquela que chamamos de RAM, e a memória secundária, que é o que normalmente chamamos de HD. E esses são os principais tipos de memória e o principal motivo para existir a hierarquia de memória.